O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu ontem que o decreto do governo Lula, que restringiu o acesso a armas de fogo, é constitucional. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União. O caso ainda será julgado pelos demais integrantes da Corte. A medida de Gilmar suspendeu todos os processos na Justiça envolvendo a legalidade do decreto de Lula. O ministro afirma que o objetivo é evitar decisões conflitantes em diferentes tribunais do país. Ele disse ainda que a decisão pretende frear uma, abre aspas, tendência de vertiginosa flexibilização das normas de acesso a armas de fogo e munições no Brasil, enquanto se discute nova regulamentação da matéria, fecha aspas. Ana, para a gente explicar aqui para a nossa audiência nessa decisão do ministro Gilmar Mendes, na prática, essa decisão paralisou o caso. Enquanto o STF, então, não julgar essa ação do governo, os juízes das instâncias inferiores de outros tribunais, então, não podem julgar ações que questionem a legitimidade do decreto de Lula. Ou seja, a nossa pirâmide continua gigantesca em Brasília, longe do povo, longe das instâncias. O STF poderia acabar, na verdade, né, com a primeira instância, com a segunda, porque o que adianta? Não apenas nesse caso, mas em praticamente todos os casos. O que adianta? Eles agora não seguem normas da casa, jurisprudências da própria corte, eles não protegem, não seguem a Constituição, eles estão ali simplesmente, como diria Antonin Scalia, né, um antigo juiz já falecido da Suprema Corte Americana, de ter a Constituição viva, ou seja, o Congresso não debate, as casas legislativas não conversam. Então, já que vocês estão enrolando, a gente vai dar uma esticadinha aqui e vai colocar a Constituição como um organismo vivo. E nós vamos interpretando de acordo com o que nós queremos para a sociedade. Esse é o pior ativismo judicial, né, que os pais fundadores aqui dos Estados Unidos, eles tinham muito medo, eles tinham um verdadeiro pânico de um judiciário que pesasse na balança mais do que os outros dois poderes. Tanto que o federalismo americano, ele tira exatamente esse poder muito grande da União, de Washington, né, do governo federal. Eu costumo falar, o presidente americano, por exemplo, ele manda muito menos do que as pessoas imaginam. E isso tem um efeito cascata nos estados, em todos os lados ali do governo, né? Até também no judiciário, no legislativo. Aqui, por exemplo, os estados eles têm um Senado estadual, né? Uma Suprema Corte estadual. E no Brasil, eu acho que mesmo se a gente tivesse isso, Paula, nós veríamos tudo parando no colo dos Supremos, porque, na verdade, eles gostam de holofote também. Paralelamente a essa decisão do ministro, para finalizar, é só abrir as redes sociais e a gente vê assim, vídeos e mais vídeos de gente do bem com porte de arma legalizado, apenas fazendo abordagem a senhoras, a crianças, a muitas mães, né? Pessoas de bicicleta pedindo, por favor, me dê a sua bolsa, me dê o celular. Todas essas armas, por exemplo, elas estão em situações legais, né? Esse lado da nossa sociedade continua protegido, continua armado e a população de bem não pode fazer absolutamente nada em relação a isso. Nem nas comunidades, as forças policiais nas comunidades, e nem você na sua própria casa, defendendo a sua propriedade privada e a sua família. Só para finalizar, Paulo, uma última coisa. Lembrando que a segunda emenda daqui da Constituição americana, o direito de possuir uma arma, né, de portar e possuir uma arma, muita gente hoje fala que, bom, que legal, né? Você pode proteger a sua propriedade, você pode proteger a sua família. E claro que hoje a segunda emenda ela é usada nesse sentido, mas ela foi criada, Paula, pelos pais fundadores lá atrás
para proteger a primeira emenda, que é o direito à liberdade de expressão, o direito de se reunir, o direito de cobrar do governo, o direito de adorar qualquer religião que você queira. Ela foi criada contra um governo tirânico. E exatamente por isso que os regimes totalitários, uma das primeiras ações é o quê? É desarmar a população. E vamos aqui recordar com a nossa audiência, porque logo depois de tomar posse, Lula editou um decreto revogando normas do governo de Jair Bolsonaro que flexibilizaram o acesso a armas. Em setembro de 2022, Lula admitiu que já teve uma garruchinha. Eu, quando namorava, muito tempo atrás, no Luxemburgo, eu tinha uma garruchinha 22, porque eu andava do Parque Bristol até a Vila Oliveira a pé meia-noite. Eu namorava até as 11h30. Aí eu tinha que sair a pé. Era longe, Paca, e não tinha ônibus, era a pé. Então eu tinha uma garruchinha, colocava ela aqui dentro. Tirava as balas com medo que ela estourasse alguma coisa aqui dentro. Sabe? E colocava as balas no bolso. Se um cara viesse para cima de mim, eu falava, espera aí, deixa eu colocar minhas balas aqui. E aí, Augusto, o Lula queria se proteger com a garruchinha dele aí, enquanto namorava? Quando namorava, sempre assim, né? Ele mentiu antes, agora está mentindo, está falseando o que pensa e tal. Lula é isso aí. Lula é isso aí. Teve a garruchinha. Quando convém, ele reaparece a garruchinha. Quando não convém, some. Pois bem, o fato é que em 2005, 95 milhões de brasileiros votaram sobre a questão do desarmamento ou do uso de armas. A pergunta era muito simples. A comercialização de armas de fogo e munição deve ser proibida no Brasil? 64% dos eleitores brasileiros votaram contra a proibição. 36% votaram a favor. O povo deliberou já em 2005 e decidiu a questão. Se for feito agora outro referendo, o resultado não será muito diferente. Se for diferente, será em favor dos que acham que deve ser liberado isso do jeito que está. Nunca isso aí foi oficializado porque ocorreu no governo do PT. Eles não queriam que o referendo terminasse com esses resultados e esquecer a consulta ao povo. Então o povo já decidiu pelo Lula, pelo ministro Gilmar Mendes, pelas demais autoridades aí do judiciário, do executivo, eles devem cumprir a vontade popular, como estabelece a Constituição, tá? Ao dizer de onde emana todo o poder. O que eles estão fazendo é driblar, né, como fazem toda hora que esse assunto ressurge, driblar a vontade popular. Então, contra a decisão do povo. E aí, ou então façam outro referendo, testem de novo. Eles só não querem ouvir o povo. E aí, Flávio, você inclusive assinou uma capa, né, uma reportagem de capa aqui para a Revista Oeste, O Direito às Armas, edição 125, que vale a pena a leitura. Diga lá. Eu estava comentando nessa edição, nessa reportagem, justamente o que a Ana comentou, né, que o direito às armas ele serve para proteger outras liberdades. Ora, o que o Lula está dizendo aí quando ele colocava a gauchinha, sabe-se lá Deus onde, é justamente que ele passava por lugares perigosos, ou seja, quando você passa por lugares perigosos, eu sou uma pessoa que viveu na periferia por quase 30 anos da minha vida, eu sei muito bem o que é você chegar da faculdade meia-noite e meia, eu cheguei da faculdade 1h da manhã, e para dar uma volta no quarteirão, do ponto de ônibus até a minha casa, eu tinha sempre uma dúvida, será que nessa volta do quarteirão eu vou chegar vivo? Porque se tiver uma pessoa ali que queira fazer mal a mim, acabou, eu não tenho assim, acabou, não tem nada que eu possa fazer, simplesmente nada.
Então, toda a ideia de você ter uma arma é para você defender outras liberdades, como para começar seu direito à vida, seu direito à propriedade e assim por diante, mas principalmente seu direito à vida. Governos tirânicos, como disse a Ana, eles são a primeira coisa que eles vão fazer é acabar com qualquer possibilidade sua de ter liberdade. Então, você primeiro tira as armas, depois você vai tirando todas as outras liberdades. Você agora não pode mais falar, você agora não pode mais postar em redes sociais, agora a gente derruba o Telegram, agora vai ter uma censura prévia no ano eleitoral, e essa censura prévia ela vai se prolongando e nunca mais ninguém toca naquele assunto, porque as pessoas vão se acostumando com aquilo ali, e de repente você está dentro de uma tirania e você não percebe. E tudo começa justamente com essa questão das armas. O pedido foi feito aí pela Advocacia Geral da União. O PT ele tem sempre essa mania de confundir o Estado com a sua própria propriedade, né? Então, assim, um dos advogados gerais da União foi José Eduardo Cardoso. Você deve defender a União quando você é um advogado geral da União. O que José Eduardo Cardoso fez, pelo qual ele ficou famoso, ele é famoso até hoje? Bom, ele foi advogado da Dilma, no caso do impeachment. Ora, a Dilma não é a União. Segundo lugar, a União estava sendo lesada pela Dilma Rousseff. Logo, ele deveria ser um advogado de acusação à Dilma. Essa deveria ser a obrigação dele. Mas não, né? A gente sempre sabe que eles vão lá e falam, olha, não, eu vou aqui, a União é minha, eu sou dono da União, como o PT, né? Então agora vamos pegar um cargo político como esse. Está acontecendo a mesma coisa. A gente deve lembrar que tão logo o Bolsonaro foi eleito, sempre fazendo aquela propaganda sobre as armas, uma das primeiras coisas que ele fez foi esse monte de decreto aí que está sendo revogado agora. Boa parte desses decretos já tinha sido revogado já lá naquela época pela ministra Rosa Weber. Devemos lembrar que isso não é caso constitucional. E é chocante termos de explicar isso. Ora, não está na Constituição. A Constituição não fala nada a favor ou contra armas. Portanto, se você manda isso para o STF teria a obrigação de dizer isso não é caso constitucional, vai ver o que decidiram as pessoas. Como disse Augusto, as pessoas decidiram, né, com 63,94%, que não tem como, não é para revogar o direito à comercialização. Não, o que eles fazem olha, eu sou a democracia c'est moi, então em nome da democracia, em nome de todo o povo aqui, eu vou dizer que não pode, dane-se, o que vocês podem fazer? Vocês vão reclamar contra quem? Contra mim mesmo? Então não adianta, a reclamação eu também vou rasgar. Então é isso que está acontecendo no Brasil, mais uma vez, tudo que for a favor de um controle social, de um controle da população, para ter uma população amordaçada, será dito em nome da democracia. Tudo aquilo que der liberdade para a população vai ser chamado de fascismo, extrema-direita, fake news e toda aquela papagaiada que a gente já conhece. Antes de jogar para... Diga lá, Ana. Eu só queria recomendar à nossa audiência, porque esse é um debate quente, né? Um debate que os inflamados que adoram falar mais armas matam, olha, até liquidificador mata, né? Faca mata. Para a gente trazer um pouco de coerência e dados para esse debate, eu recomendo muitíssimo os livros e todo o material do Benê Barbosa, porque ali você vai encontrar dados. O Benê, que é especialista em segurança pública também, e não custa lembrarmos também que dentro do federalismo americano, aqui nos Estados Unidos, cada estado tem suas leis também, tem sua legislação, tem inclusive a sua Constituição, que obviamente não pode ferir a Constituição do país. Só olhar os dados em relação a homicídios cometidos com armas de fogo, por exemplo. Os estados com maior índice de violência com armas são exatamente os estados que têm as legislações mais restritas em relação aos cidadãos poderem adquirir, possuir e ter a sua arma. Esses tiroteios que estão nos noticiários, por exemplo, né? O cara entrou numa boate e atirou, entrou numa escola. Esses tiroteios em massa aqui nos Estados Unidos, eles sempre acontecem nas chamadas gun-free zones, áreas que ninguém pode ter arma, ou seja, nem para proteger aquele ambiente ali, alguém pode ter uma arma. Então, tudo isso eu encontrei, claro, vivendo aqui, mas também no material especial e muito detalhado
que o Benê Barbosa coloca aí diante da opinião pública para você discutir com bons argumentos e com dados, muitos dados.